mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do Projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui em mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto a ser abordado hoje é história anedótica, mas vamos falar disso depois dos recadinhos. Se você ainda não está sabendo do financiamento coletivo do meu mais novo livro, Maçonaria Tupiniquim, Ensaios da Maçonaria Brasileira no século XIX, você está marcando bobeira. A campanha está no ar e tem várias modalidades de apoio, desde o livro digital ao formato físico, com diversas opções, inclusive uma contemplando um curso exclusivo para quem apoiar o financiamento coletivo. Então, se você gosta de história e principalmente história da maçonaria no Brasil, sem invenções ou churumelas, não fique fora dessa. Garanta que esse livro seja produzido e ainda, como recompensa, recebe o seu exemplar. O link do financiamento coletivo está disponível na descrição do vídeo. Vamos ao assunto história anedótica. Por que eu vou falar desse assunto hoje? Umas semanas atrás, meus sobrinhos demolês me pediram para proferir uma palestra sobre a Proclamação da República. E antes mesmo de começar a palestra, numa conversa informal, alguns deles me perguntaram sobre a veracidade da Proclamação da República ter ocorrido por uma dor de cotovelo do Marechal Deodoro, que tinha perdido a Baronesa de Triunfo para o Silveira Martins. Neste momento, eu expliquei para eles que considerar puramente uma história anedótica desconsideraria todos os fatores que levaram à proclamação da República. Mas depois de passar a palestra, eu fiquei pensando justamente na influência da história anedótica na sociedade. O conceito de história anedótica me foi passado há um tempão atrás, quando eu ainda cursava a Universidade de História, pelo grande irmão e amigo Felipe Corte Real de Camargo. Inclusive, é um livro homônimo do Souza Queiroz que reúne histórias pitorescas de diversas personalidades. Então, o que seria a história anedótica? É pegar personagens históricos e reduzi-los a narrativas engraçadas. Afinal, anedotas são breves narrações de cunho humorístico que geralmente retrata o cotidiano. Um dos grandes responsáveis pela história anedótica hoje é o jornalista Laurentino Gomes. Friso que é jornalista, pois muitos acreditam que ele seja historiador. Não é um jornalista com ótimo talento para escrita, mas que transforma grandes momentos da história em anedotas. E o que eu quero dizer com isso? Você certamente que está aqui ouvindo esse podcast já ouviu da história de Dom Pedro com dor de barriga à beira do Riacho do Ipiranga. Laurentino Gomes também é responsável pela história da proclamação da República e está ligada à dor de cotovelo do Marechal Deodoro, que teria perdido a paquera para Silveira Martins. E com ciúmes do imperador, pois o imperador tinha dado um gabinete ao Silveira Martins. Então, isso é uma história anedótica. Desconsiderar toda uma cadeia de eventos, um cenário político e social e focar em narrações cômicas relativas aos personagens que tiveram envolvidos neste evento histórico. Isso é uma anedota histórica. E o que a história anedótica revela sobre a sociedade? Mas, Clóvis, aonde você quer chegar com esse assunto? Se você geralmente fala de maçonaria, você está falando sobre a sociedade amplamente. E aí, como eu já repeti em diversos outros vídeos, a maçonaria está inserida na sociedade. A sociedade, como dito em outros podcasts, gosta de se sentir íntima de personalidade. Tanto que eu dei exemplos, das pessoas acompanharem as vidas pessoais dos artistas e de influências, como se fosse íntimos. E sabe o que causa mais intimidade? É saber de segredos sobre essas personalidades, até mesmo os embaraçosos. É aí que entra a maçonaria, pois a maçonaria, com o seu quê de segredo, deixa tudo isso mais interessante, pois nos leva a um conceito chamado evidência anedótica, que geralmente está ligado à saúde pública. Evidência anedótica, segundo a pesquisadora Cláudia de Carvalho Falsi Bezerra, são histórias difíceis de verificar a veracidade, normalmente se baseiam em experiências pessoais de quem está falando ou
ouviu falar. É nesse momento que nós ligamos a história anedótica a situações embaraçosas que acontecem na maçonaria. É aí que o ouviu falar passa a contar mais que estudos sérios, além de serem mais envolventes, mais pessoais, por ser um conhecimento restrito destinado a certos escolhidos. E na maçonaria podemos perceber esse fenômeno facilmente na fala de alguns maçons, pois são replicadas como verdadeiras informações quentes, mesmo que não tenham um pingo de verdade. É aí que as histórias fantasiosas circulam a Deus dará na maçonaria. Informações como Tiradentes era maçom, não está escrito em lugar nenhum, pois é segredo que foi passado de geração em geração da maçonaria. Tiradentes nem morreu, pois era irmão de maçonaria de Dom João, que o retirou do Brasil e colocou um criminoso no lugar dele para ser esquartejado. Mais recentemente, no último Tupinicast, o caso do Silvio Santos ser maçom. E agora, nesta semana, o próprio Cid Moreira, depois de uma brincadeira que eu vi nascer num grupo de maçons, Ou seja, os caras criaram ao vivaço um hoax, um boato de que o Cid Moreira era maçom, pediu para o ChatGPT fazer uma narrativa como se alguém tivesse contando a história do Cid Moreira na maçonaria e distribuiu por aí. E foi parar na página oficial da segunda maior instituição do rito escocês antigo e aceito no Brasil. Por quê? O que se ouve falar tem mais validade do que estudos sérios sobre. Porque o que se ouve falar, a evidência anedótica, junto da história anedótica, te dá intimidade com personalidade, que você não teria se não soubesse dessas histórias, ou se essas personalidades não fizessem parte da mesma fraternidade que você. É um assunto que sempre está retornando aqui no nosso podcast, mas temos que falar dele. Então, essa semana, aproveitando uma interação com os sobrinhos e fazendo um link da história anedótica e como ela seduz a sociedade, nós trouxemos um ponto de vista elencando a história anedótica, a evidência anedótica e a sua influência nos maçons que disseminam histórias, no mínimo, fantasiosas. E se você curte a história da maçonaria e quer sair um pouco dessas histórias anedóticas, não deixe de apoiar o nosso financiamento coletivo com o livro Maçonaria Tupiniquim. E se você quer algo para já, nós temos o Maçonaria Tupiniquim Jornal, que é o periódico oficial do nosso projeto, e lá eu abordo diversos assuntos, mormente história da maçonaria no Brasil. E por menos de um café por mês você tem acesso a esse conteúdo exclusivos para apoiadores do nosso projeto. Então, você pode fazer tanto um apoio mensal, quanto aproveitar um baita desconto para uma assinatura anual. As informações estão disponíveis na descrição deste vídeo. Nós ficamos por aqui. Eu desejo aquele abraço e um beijo no coração.